Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje é sobre uma planta que está em alta e que é querida por muitas pessoas, seja pela sua beleza ou pela sua memória afetiva, que é a begônia asa de anjo. Eu vou te contar um pouco da história dessa planta e também te dar algumas dicas para o cultivo dela. Vou também te falar um pouquinho sobre a diferença entre ela e a begônia maculata. Eu também já fiz um vídeo específico aqui no canal falando sobre a begônia maculata, com algumas dicas muito boas para você não ter erro no cultivo da sua begônia. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo e quer conhecê-lo, vou deixar ele para você na tela final para você assistir assim que terminar esse vídeo aqui e conhecer um pouco mais sobre os cuidados essenciais que a gente tem que ter com a begônia maculata. E agora então vem conhecer um pouco mais sobre a begônia asa de anjo comigo nesse vídeo. Antes de eu começar, por favor, já curta o meu vídeo. E se você chegou aqui no canal por agora, se você é nova ou novo por aqui, se inscreva para você sempre estar por dentro dos novos conteúdos que eu publicar por aqui para você. A nomenclatura científica dessa planta aqui é begônia coccinea e essa é uma planta muito presente no Brasil. Inclusive ela é originária das regiões sudeste do nosso país e muito encontrada nas regiões ali do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, que são regiões tropicais do nosso país. Essa é uma planta que, para começar, uma grande vantagem dela é que ela é uma planta perene, então ela pode viver por muitos anos ou por toda a sua vida. Você pode ter essa planta aqui desde que você cuide bem dela e ofereça boas condições para o crescimento e para a manutenção dessa plantinha aqui. As caracterizações dessa planta aqui, então, é que ela tem um caule ereto, esse caule retinho. Eu, inclusive, coloquei aqui esse bambuzinho aqui, ó, um palito de churrasco mesmo, só para ajudar na sustentação da planta, para ela ficar retinha, para ela não ficar tombando. Mas você também não precisa colocar isso se você não quiser, que tá tudo bem, ela vai ficar um pouco mais tombada, que também é lindo, fica muito bonito, né, essa decoração com essa planta. E também isso vai de acordo com o ambiente onde você cuida dela. Se ela tá plantada no chão, às vezes também ela vai ficar tombada mais para um lado ou para um outro, tá tudo beleza, não precisa se preocupar. Mas a gente só coloca esses bambuzinhos aqui para um caráter mais ornamental, para ficar mais decorativo, ou também para ajudar na fixação e na segurança da planta, para essa haste não ficar tombando e não correr o risco de se quebrar. Um fato muito interessante sobre essa planta é que ela pode alcançar até 3 metros de altura, gente. Já imaginou? Uma begônia dessa com 3 metros é muito bonito, né? Ela vai ficando grande, então ela vai crescendo, se desenvolvendo e também vai entouceirando. Entouceirar é gerar várias mudas aqui ao longo da terra, né? Ela vai brotando, gerando novas mudas, que você inclusive pode separar para propagar essa plantinha e ter várias mudas dela espalhadas em vários vasos ou pelo seu jardim. Então é uma planta também que atinge uma altura maravilhosa, então cuida bem dela para que ela possa se desenvolver cada vez mais. Um outro atrativo dessa planta, mas fica em segundo plano, porque a gente cultiva essa planta aqui principalmente pela beleza das suas folhas, é que ela pode florescer. Ela gera uma inflorescência que pode ser branca, rosada ou vermelha e que inclusive é comestível. Tem um sabor azedinho, eu já comi e é saborosa, tá? Então é uma planta também que gera uma inflorescência que pode ser considerada uma punk, né? Uma planta alimentícia não convencional. Então esse é um fato também super interessante sobre essa planta, mas que não é o seu atrativo principal. E sobre algumas características principais da begônia asa de anjo é que ela recebe esse nome popular, inclusive, de asa de anjo, porque as suas folhas são recortadas e tem um formato de uma asa de anjo, coisa mais linda, gente. Além disso, essas folhas são verdes, né, na superfície, com esses pontinhos brancos, que são mais discretos se comparados com a begônia maculata, por exemplo. E uma coisa super interessante é que o verso das folhas é avermelhado, tem uma coloração de vermelho vinho, então esse também é um grande atrativo dessa planta, mas às vezes a gente não consegue observar tanto no dia a dia, porque é a parte do verso das folhas que fica mais escondida, mas também é uma parte muito bonita dessa planta. Vamos fazer uma comparação com a begônia maculata, agora para a gente conhecer algumas principais diferenças entre a begônia asa de anjo e a begônia maculata. Essa aqui tá maravilhosa, gente. Eu já apresentei ela no canal para vocês e depois disso ela já cresceu, tá vigorando, tá se desenvolvendo muito bem.
Então tá uma planta grandona. Ó, a begônia asa de anjo, então, como eu mostrei, ela tem essas folhas, né, mais arredondadas, com essas características de parecer, né, de fato, uma asa de um anjo. Olha só que coisa mais linda. Essa folha aqui dá pra ver bastante esse formato, né? Ela também tem as bordas onduladas, né, mais arredondadas. Olha só, ela tem uns recortes e algumas ondulações. Os pintinhos brancos também são bem, né, delicados, são mais fininhos, e o verso das folhas é avermelhado. Ela também é muito bonita. E comparando com a begônia maculata já é maior, a minha tá maior, porque também eu tenho ela há um pouco mais de tempo do que a begônia asa de anjo, mas a asa de anjo também cresce, tá, como maculata, e pode atingir até 3 metros de altura. E a begônia maculata white, essa aqui é uma cultivar, não é a original, tá? Tem a original, que inclusive também é nativa do Brasil. Essa aqui já tem as folhas mais compridas, como você pode ver. Elas são mais afinadas. Os pintinhos brancos, né? As pontinhas coloridas ao longo das folhas também são mais arredondadas, são maiores, né? Esses pontinhos brancos aqui são mais acentuados. E também o verso das folhas tem essa coloração vermelho-vinho. As maiores diferenças mesmo são com relação ao formato da folha, né? E também com relação a esses pontinhos brancos, que aqui nesse caso são mais acentuados do que na begônia asa de anjo. Então, olha que coisa mais linda, gente, essas duas. Olha só, juntinhas. Lindas, né? Conta pra mim aqui nos comentários qual dessas você tem, ou você tem as duas. Conta aqui pra mim. E falando um pouco sobre as dicas de cultivo dessa planta aqui, ela é uma planta fácil de ser cultivada, ela não é muito exigente e ela precisa de poucos cuidados em geral, tá? Que essa planta aqui precisa de um local à meia sombra, um local mais sombreado, sem muita incidência de luz solar direta, sabe? Ela tolera, ela suporta, inclusive, algumas horinhas de um sol direto nessas folhas. Inclusive, isso favorece o crescimento, né? E a saúde da planta. Eu gosto de oferecer bastante claridade para as minhas plantas, mas ela tolera viver em locais sem luz solar direta. Se você quer oferecer um local bom para essa planta, o ideal é que ela fique próxima a uma janela, um local bem iluminado para receber muita claridade e se desenvolver de forma satisfatória. Mas se você quer também oferecer um pouco de luz solar direta para ela, ela tolera, você pode oferecer aí principalmente um sol do início da manhã ou do fim da tarde, que é um sol mais fraco, né? A temperatura está mais tranquila, está mais amena. Então é um sol que não vai prejudicar a sua planta, porque se ela for exposta a muitas horas de sol ou a sol forte, né, com presença de alta temperatura, ela pode queimar essas folhas aqui, que são folhas sensíveis. É uma planta tropical para meia sombra, porque nas florestas onde ela vive, onde ela é encontrada, ela sobrevive abaixo de outras árvores, naquela mata ali rasteira no chão. Então ela não recebe muita luz solar direta, mas às vezes ela recebe alguns raios de sol, né, esporádicos, que vão perpassando pelas folhas das árvores. Então ela recebe, né, algumas horas de sol, né, e alguns raios de luz filtrado. Essa é a luz filtrada. Então é uma planta que é para meia sombra, tá? Para um local de luz filtrada, e pode tolerar algumas horinhas bem poucas de sol direto. Essa é a dica assim, principal para você cultivar essa planta. Com relação à rega dessa planta, a begônia asa de anjo gosta de água, ela aprecia a umidade. É uma planta que, como eu disse, é nativa de regiões tropicais aqui do nosso país, então ela gosta de água e de um ambiente também de calor. O que você precisa fazer basicamente para cultivar essa planta é regar com bastante frequência, principalmente na primavera e no verão, que faz mais calor. Então a planta também seca esse solo, esse substrato mais rápido. E no período do outono e principalmente do inverno, a gente pode fazer a rega mais espaçada, molhar com uma frequência menor, mas sempre quando for molhar, molha em abundância, tá? Rega esse substrato aqui com bastante água e espera que a água escorra pelos furinhos do fundo do vaso. Assim você garante, né, uma boa hidratação
adubação nas raízes da planta e isso contribui muito para a garantia da saúde dela. O melhor substrato para a sua begônia asa de anjo e também para a begônia maculata é um substrato à base de terra vegetal rico em matéria orgânica, pode ser de preferência uma terra mais porosa, aerada, rica em matéria orgânica, porque isso favorece o crescimento das raízes dessa planta aqui. Begônia é uma planta que tem raízes mais sensíveis, mais finas e delicadas, então substrato de qualidade favorece o cultivo dessa planta. E se você quer uma boa receita e uma dica de substrato perfeito para usar no cultivo dessa planta aqui, vou deixar também o meu vídeo com a minha receita de substrato especial para muitas plantas terrestres na tela final, para você que ainda não assistiu esse vídeo, para você conhecer qual é a minha receita de substrato que eu uso por aqui em todas as minhas plantas terrestres e que vai contribuir muito para a saúde da sua begônia asa de anjo. Com relação à adubação da begônia asa de anjo, ela pode ser feita com adubos orgânicos mais naturais ou também com adubos minerais, que você encontra formulações tanto o 10-10-10 ou o 13-13-13, pode ser bocache, pode ser osmocote. Eu gosto do osmocote porque ele vai liberando lentamente e é uma planta que não precisa de adubação com muita frequência, mas na primavera e no verão a gente pode adubar com mais frequência, mais ou menos a cada 15 dias, porque isso vai contribuir muito para o crescimento dessa planta aqui, que na primavera e no verão tem um crescimento mais acelerado, então ela precisa de nutrientes com mais atenção nessas estações do ano. E para você que quer fazer mudas dessa planta aqui, a maneira mais simples de fazer isso é cortando um galho dela aqui, por exemplo, e colocando esse galho em um substrato bem poroso, bem aerado, mantenha a umidade, não encharca e com o tempo ela vai brotando e se enraiza. Também dá para fazer pela água na hidrocultura, corta a estaca do mesmo jeito, coloque em um copinho com água, vai trocando essa água todos os dias, mantém o copo sempre bem limpo, lava com bucha e sabão para não formar fungos ali e então você vai ter a sua planta enraizando com algumas semanas. Quando tiver uma massa de raízes já desenvolvida, você planta no substrato que a planta vai estar pronta para começar a se desenvolver e crescer de uma forma muito linda. Ou uma outra maneira fácil de fazer isso é separando as touceiras aqui da planta, né? Ela normalmente, essa minha aqui, ó, tem 3 touceiras. E aí você pode separar, dividindo as mudas mesmo, e aí você planta em vasos individuais, e aí você vai ter gerado novas mudas dessa planta. Essas são as maneiras mais fáceis de reprodução da begônia asa de anjo. Essas então foram as dicas do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais dessa lindeza que é a begônia asa de anjo. Conta pra mim aqui nos comentários se você já tem dessas plantas por aí, se você tem vontade de ter uma begônia asa de anjo como essa e se as minhas dicas para o cultivo dessa planta foram úteis para você no seu cultivo. Um abraço para você e até o próximo vídeo.